Araê, agê, umbó, olubá, agé, agê, umbó. Araê, agé, umbó, olubá, agé, agê, umbó. Olubá, agé, agê, umbó. Olubá, agé, agê, umbó, araê. Araê, agé, umbó, olubá, agé, agê, umbó. Araê, agé, umbó, olubá, agé, agê, umbó. Olubá, agé, agê, umbó. Olubá, agé, agê, umbó, araê. Araê, agé, umbó, olubá, agé, agê, umbó. Araê, agé, umbó, olubá, agé, agê, umbó. Olubá, agé, agê, umbó. Olubá, agé, agê, umbó, araê. Gente, tudo bom? Pois é, como eu tinha conversado com vocês, a gente chegou numa parte do nosso documentário que não é agradável. A parte que trata especificamente dos meus negros, minhas dores. E nós vamos começar com as dores mentais, né? Por que dores mentais? O que acontece? Essa tortura mental já começava com o negro escravizado em África ainda, quando era capturado pelos seus semelhantes, pelos seus pares. Nós sabemos que o branco europeu raramente entrou em solo africano para realizar captura de negros. Era geralmente negros que tinham perdido para uma outra tribo, alguma guerra, ou que deviam alguma coisa para outro e eram vendidos para compensar esse... ou simplesmente capturados para fazer dinheiro. E na realidade o dinheiro é meio empírico, porque a gente sabe que havia um sistema de barganha, um sistema de escambo, né? Entre brancos e negros, e esses escravos eram trocados por quinquilharias, na sua grande parte. Ferramentas, armas, bugigangas em geral. Então, a tortura mental já começa quando esse escravizado é capturado. E aí ele é conduzido para um dos portos de vazão desse escravizado para o Novo Mundo. Nós temos portos conhecidos como o Porto do Adeus, né? Nós temos o porto do Forte São João. São portos muito conhecidos como grandes centros de demanda escravagista. Em alguns desses portos, como no Porto do Adeus, havia uma peculiaridade. Perto da área de embarque havia um baobá gigantesco, uma árvore centenária gigantesca, e esses escravizados eram forçados a darem voltas em torno dessa árvore, porque se acreditava que eles fazendo isso, eles esqueceriam da sua terra, né? Ora, como alguém pode esquecer da sua terra, da sua família, de tudo? Aí nós temos a entrada no navio negreiro, no tumbeiro, e a tortura mental extrapola. A gente sabe que a viagem durava de África a Brasil de 40 a 90 dias. Dependendo do tipo de embarcação. A gente sabe que a média de escravizados em um porão era de 150 a 400. Esse escravizado era acorrentado lado a lado. Entendam, e isso eu custei até para minha família entender. Mas como é que pode fazer isso com um ser humano? Entendam que não eram seres humanos, não eram vistos como seres humanos, eram vistos como mercadoria. E mercadoria, quando tu transporta, quanto mais mercadoria tu consegue acomodar, maior o teu lucro. Então o que acontece? Eles eram postos lado a lado, o mais apertados possível, acorrentados, e a viagem começava. Começava de que forma? Convivendo com urina, fezes, sem ver a luz do sol. A comida era lançada do tombadilho ao porão por uma abertura, ou seja, jogada ao chão,
Então essa comida era recolhida no meio das fezes, da urina, dos corpos em decomposição, daqueles que iam morrendo, de ratos, baratas, toda sorte de dejetos nesse porão. E aí em algum momento dessa viagem tu te dá conta de algumas verdades, que tu nunca mais vai voltar à tua terra, que tu nunca mais vai ver os teus amigos, a tua família. A questão elitista, nós sabemos que a escravidão, ela fatiava uma camada inteira da sociedade. Então no mesmo navio tombeiro tu tinha reis, rainhas, príncipes, princesas, músicos, sacerdotes, agricultores, caçadores, coletores, tu tinha toda a gama da sociedade. E para esses mais nobres, tu saber que tu nunca mais vai ter a tua nobreza, as tuas terras, o teu domínio, o teu poderio, nada, né? E aí eu me lembro de uma obra, nada a ver com o período, do Dante Alighieri, do Inferno de Dante, quando ele diz: ó vós que aqui entrais, deixai toda a vossa esperança. Era isso. A palavra banzo, que se pode traduzir como tristeza em Iorubá, foi a maior causadora de mortes nessa viagem pelo Atlântico. Os escravizados morriam de tristeza, eles simplesmente desistiam de tentar viver. Claro, não vamos ser simplistas, isso é aliado a uma série de doenças. A gente sabe que o escorbuto matou muitos negros, e era uma coisa facilmente tratável com limão, com vitamina C, né? O escorbuto hemorrágico fez muitas vítimas, mas uma das maiores deflagradoras de óbitos desse escravizado na viagem pelo Atlântico, com certeza foi o banzo, foi a tristeza. Tristeza de tu saber que tudo é incerto, que tu perdeu tua condição de humano. Chegamos à Terra Brasilis. E aí essa tortura mental transcende o imaginário. Primeiro tu imagina o seguinte, vocês estão vendo que eu sou gordinho, né? Muito gordinho. E se a gente dirige 2, 3 horas num carro confortável, ar-condicionado, musiquinha, boa companhia, quando tu para, tu vai descer, tua perna dói, tuas costas doem, Acho que com vocês também, eu estou muito velho e sinto tudo isso. Imagina uma pessoa amontoada num porão de um navio tombeiro por 90 dias, acorrentado, com espaço exíguo para se arrastar e catar o que comer no chão e voltar para o seu lugar. E a saída do navio, claro que não era com paciência, claro que não era com carinho. Lembrem-se, estava se lidando com mercadoria. Então esse negro ele é empurrado de qualquer forma para fora do navio, para concluir essa transação comercial. E aí ele vê a luz do sol, Depois de 90 dias trancado no porão, ele vê a luz do sol, que com certeza vai também causar uma agrura nele. Feito isso, vem a parte vexatória, a parte humilhante, mais ainda, Esse negro é semi-despido. E lembrem-se que nós não estamos falando só de negros e negras de religião de matriz africana. Nós estamos falando também de um grande contingente de muçulmanos negros que eram escravizados e tinham um código de decoro todo particular. Imagina para essa cota de escravizados muçulmanos ser despido na frente de outra pessoa. Lavados, escovados como animais para se tornarem mais apresentáveis, cadastrados e então acorrentados nos mercados para venda. Aqueles que eram vendidos eram então marcados a fogo, a ferro, Nós estamos conseguindo já um ferro de marcar. A gente vai fazer depois um cinemáticozinho na parte de torturas físicas para vocês verem como é que é o processo. Marcado como animal a ferro, e aí ele era batizado.
E aí talvez entre a parte mais triste da escravidão. No momento do batismo, esse negro se dava conta de algumas coisas. Primeiro, ele não tinha mais o nome dele. O nome tribal dele, o nome de nascença dele, o nome dado pelos seus pais, era agora proibido. Ele era comunicado que se ele insistisse em se chamar pelo nome tribal, ele receberia 30 chicotadas a cada vez. Ele agora tinha um nome cristão. João, Paulo, Marcos, Antônio. E por esse nome se deveria chamar. A língua pátria dele já não pertencia mais a ele. Ele tinha que aprender a língua portuguesa. E se ele insistisse em se comunicar no dialeto tribal dele, ele seria punido com 30 chicotadas. O direito à família, ele não tem. Ele é gado. Ele é mercadoria. Ele vai procriar com quem o Senhor mandar. Ele vai gerar filhos e filhas em quem o Senhor mandar. A religião dele nem se fala. Sejam muçulmanos, sejam negros, maues, bantos, nagôs, cabindas, jejas, angolas, que praticavam o culto aos orixás, apenas seria a capital. Então ele se dava conta que ele tinha perdido toda a identidade dele. Ele já não tinha mais uma identidade concernente ao que ele tinha sido. Ele não tinha mais pátria, ele não tinha mais família, ele não tinha mais nome, ele não tinha mais língua, ele não tinha mais religião. Ele não tinha mais nada. E aí, vamos à parte da entrega do produto, Aquele senhor branco, ele já comprou os seus negros, ele já marcou os seus negros, já batizou eles, já foi passado para eles as regras do bom viver, e ele é levado para a fazenda, para aprender as suas funções. Para a mulher negra, para essas minhas negras, e aí entra uma questão peculiar. A mulher negra escravizada, ela tinha dois caminhos. Ou ela não tinha beleza, e ela ia ser enviada para o trabalho braçal, normal, como qualquer homem. Ou ela tinha beleza e ia para a casa grande. E eu não sei, senhores, qual o pior. Eu não sei porquê. A mulher que fosse para o trabalho braçal, ela ia ter uma jornada de mais ou menos 16 horas diárias. Que poderia ser lida com gado, a parte agrícola, lavadeira, qualquer coisa braçal. A negra de Casa Grande, ela primeiro, ela deveria servir aos apetites dos brancos da casa. Eles tinham comprado ela. Ela era a mercadoria deles. Ela era algo que eles poderiam usar quando bem quisessem. Ela ficaria a dispor para a cria. Se o senhor bem entendesse de usar algum negro reprodutor, depois a gente vai ver isso, para colocar, vamos usar um termo rural, veterinário, que é triste, mas é isso, e colocasse esse negro para cobrir ela, para que tivesse cria, ela teria que se sujeitar. Então eu não sei para a mulher negra o que era pior. Se era a lida exaustiva do campo, em que a vida média do negro era 3 anos, 4 anos no máximo, ou a servícia do senhor branco na Casa Grande. E a maldade da senhora branca. Porque a gente vê que nesse duo de donos, as mulheres são mais cruéis com os escravos. Muito mais cruéis. Talvez até pela questão de saber que seus esposos, que seus filhos
se deitam com as negras. Então, como elas não podiam fazer nada, elas se vingavam maltratando. Talvez aí a gente entenda o porquê o número fantástico de aborto entre negras nessa época. A cada 10 gestações, 8 em média eram interrompidas pela escrava. Primeiro, eu imagino para uma mulher o que é saber que ela está gerando uma nova vida que vai nascer em correntes, que vai partilhar a mesma sorte que ela conhece da escravidão. E segundo, pela incerteza, essa criança poderia muito bem ser tirada dos braços dela e vendida. Nós temos numa das pastas ali, que é um relatório de compras e vendas de escravos na cidade, vendas de crianças com 7 meses, 8 meses, separados das mães. Até porque muitas vezes esse senhor branco queria essa negra recém-parida para amamentadora, para ama de leite das crias brancas da casa. Então essa negra não podia dividir o leite dela com um escravinho recém-parido. Vende-se ele e mantém a mãe amamentando os brancos. Há pouco eu estava comentando aqui em casa que eu acho talvez que essa tortura mental ela seja muito mais penosa do que a tortura física. Por que eu digo isso? Tu pode me acorrentar, tu pode me espancar, tu pode me chicotear, tu pode me marcar com fogo, mas eu vou continuar sendo o Milton. Eu vou continuar dizendo que tu é um bosta fazendo isso, até tu me matar. A tortura mental, tu perde a tua identidade, a tua razão de ser, tu não é mais nada. Uma das grandes dificuldades que a gente tem de rastrear essas famílias escravas é a ausência de um sobrenome. Eu vou pegar para vocês entenderem o que eu estou falando. Então sai daí. Então, eu peguei aqui na pasta rapidinho parte da relação dos inventariados. Inventariado: Cipriano Pereira de Ávila. Descrição do inventário: 7 escravos, 4 machos, 3 fêmeas. Relação dos escravos: Antônio, 33 anos, Benguela, 400 contos de réis. Rosária, 25 anos, crioula, 500 contos de réis. Rosa, 25 anos, Angola, 500 contos. E por aí vai. Tu não tem o sobrenome, né? Tu não tem como rastrear essa pessoa. Ela é só um nome jogado no vazio. É uma pessoa que viveu, foi torturada, morreu e foi esquecida. Por mais esforço que a gente faça como não acadêmico, e os acadêmicos também façam esforço, tu não tem como rastrear, como saber quem ela gerou, que família surgiu da Rosa, que era uma nega Angola. Ela perdeu a identidade dela. O nome que é apresentado nesse papel não é o nome dela. Ela não é Rosa. O nome tribal dela se perdeu, foi apagado. Essa dívida sim nós temos com os escravizados. Nós apagamos por 400 anos, nós apagamos uma quantidade enorme de pessoas da face da terra. Nós apagamos os seus nomes, as suas famílias, a sua religião, a sua profissão, tudo, tudo. A tortura mental, para mim, é a parte mais exacerbante possível. Também a gente tem que falar, depois a gente vai falar sobre as categorias de negros escravos, mas tinha um negro em especial que sofria uma tortura diária mental, né? Que era o negro de rua, que era o negro de trabalho. Por quê? Esse negro saía de casa para trabalhar na rua e ele tinha uma cota a ser cumprida de dinheiro para trazer para casa, para os senhores brancos. E ele sabia que se ele não trouxesse aquela cota, ele ia sofrer por isso. Seja engraxate, cabungueiro,
aguadeiro, seja lá o que for, ele tinha, esse negro de trabalho, ele tinha uma cota diária a cumprir. Aí tu imagina, cara, o estresse mental que essa pessoa passou, vendo chegar o fim do dia e não tendo cumprido a cota, e sabendo que vai ser judiado, que vai ser maltratado quando voltar. Eu até queria fazer um apelo. Se por acaso alguém que está vendo esse vídeo trabalha na área de saúde mental, ou conhece alguém que trabalha na área de saúde mental, que mora em Rio Grande, e fizer um grande favor, entre em contato com a gente, tá? Eu vou deixar na descrição o meu WhatsApp. Entre em contato, a gente queria te entrevistar para saber, pela tua profissão, a consequência desse dano mental todo causado nesse negro e nessa negra escravizado. Bom, voltamos no segundo capítulo e aí sim a coisa fica pesada. Tirem as crianças da sala, ou melhor, deixem as crianças na sala para elas saberem que esse país foi construído em cima do sangue escravo. Aí entra a parte de tortura física e aí a coisa pega. Deixa o teu like, te inscreve se tu não é inscrito, compartilha, por favor, nos ajuda aí. Vai. Obrigado. Oluba,